Contando. Ok, vamos lá então. Quando eu tenho dois objetos e eu colocá-los em contato um com o outro, necessariamente vai haver a troca de calor. Quando a gente fala troca de calor, fica um termo assim, isso aparece muito nos livros, é muito comum, mas eu não gosto muito, né? Porque, na verdade, não é uma troca, né? Troca um dá e os dois se dão, né? Na verdade, o que acontece é assim, apenas um vai fornecer calor, aquele de maior temperatura, né? Então, nesse caso, né, quando eu tenho, por exemplo, se eu misturar num recipiente água quente com água fria, ao final do processo, necessariamente eu vou ter água morna, né? Então, ó, eu vou chegar a uma temperatura de equilíbrio de tal forma que a água quente ela vai ser resfriada. Ao ser resfriada, ela vai perder caloria, ela vai perder energia, e a água fria vai ser aquecida até chegar à temperatura de equilíbrio. Quando ela é aquecida, significa que ela absorveu calor. Então, considerando que essas duas frações de água, água quente e água fria, estivessem, né, isoladas por uma parede adiabática, não tivesse nada que influenciasse a perda de calor para o meio externo, né, ou a absorção de calor do meio externo, né, nesse caso, a quantidade de calor que vai ser perdida pela água quente, ela é exatamente a quantidade de calor que é absorvida pela água fria, né? Então, eu vou ter a seguinte relação, né? Num sistema isolado, a quantidade de calor cedida, ou a somatória da quantidade de calor cedida pelos sistemas, mais a somatória da quantidade de calor absorvida pelos sistemas, ela vai ter que ser igual a zero. Ou seja, a mesma quantidade que foi perdida por um ou mais corpos vai ser igual à quantidade que é absorvida por um ou mais corpos, né? Logo, a somatória das quantidades de calor, né, tem que ser igual, né? Ou seja, a quantidade de calor trocada tem que ser igual a zero, né? Fala de troca, né? Eu não gosto muito disso, mas os livros trazem isso, né? Então, tudo que foi cedido pelos elementos que estão dentro desse sistema isolado vai ter que ser igual à somatória daquilo que foi absorvido pelos demais elementos, né? Exercício de calorimetria. O primeiro exercício. Um conjunto de placas de aquecimento solar eleva a temperatura da água de um reservatório de 500 litros, de 20 graus Celsius para 47 graus Celsius em algumas horas. Se no lugar das placas solares fosse usada uma resistência elétrica, quanta energia elétrica seria consumida para produzir o mesmo aquecimento? Aí ele dá algumas informações aí, adote densidade, 1 kg por litro para densidade e 4, kJ por quilograma grau Celsius para o calor específico sensível da água. Além disso, 1 kWh é igual a 1000 watts vezes 3.600 segundos, né? Então, 1 kWh é aquela conversão que eu coloquei lá atrás, né? Falei de energia elétrica ser muito comum. 3,6 vezes 10 a sexta joules, ou 3.600.000 joules. Bom, vamos lá para a resolução. Primeira coisa é a equação da quantidade de energia. Energia é igual a massa vezes o C vezes o ΔT, né? Lembrando que eu não tenho a massa, mas eu tenho o volume. E aí o que eu faço? Eu vou relacionar, né? Lembrando que a relação de massa e volume é dada pela densidade. Mas eu sei a densidade? Sim, ele me forneceu aqui no exercício. Então, densidade é igual a massa vezes volume. Se esse D está dividindo ele passar para o outro lado, vai ficar densidade vezes volume, que é igual a massa. Então, posso substituir aqui na equação, né? A equação toma o seguinte, cara. O calor é igual a densidade vezes volume vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então, vamos lá. Substituindo os valores, densidade. Olha aqui, ó. 1 kg por litro vezes o volume. Tá aqui, ó. 500 litros. Substituir 500 litros
O calor específico, 4 kJ por quilograma grau Celsius, está aqui, vezes a variação de temperatura. Ele foi de 20 graus Celsius para 47 graus Celsius. Simplificando as unidades, ó, litro, quilograma, grau Celsius. O que sobrou? 500 vezes 1, 500 vezes 4, 2.000. 47 menos 20, 27. 27 vezes 2.000, isso dá 54 mil, né? 540 mil. 540 mil, que é o mesmo que 5,4 vezes 10 a quarta. Sobrou a unidade aqui, ó, quilojoules, tá? Então, ó, aqui vai dar 27 vezes 2.000, 540 mil, ou 5,4 vezes 10 a quarta. Considerando que quilo é o mesmo que 1.000, né? 1.000 é 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a quarta, eu passo a ter 10 a sétima. Então, esse sistema de aquecimento aqui, ó, esse sistema de aquecimento, ele funciona, né? Ele me dá um calor, né, uma quantidade de energia, né, de 5,4 vezes 10 a sétima joules. Bom, só lembrando, né, da relação da energia aqui, ó, 1 kWh é o mesmo que 3,6 vezes 10 a sexta joules. Então, ó, 1 kWh, 3,6 vezes 10 a sexta joules. Então, ó, joule com joule, eu simplifico, sobrou quilowatt-hora de unidade, que é o que a resposta me pede. 33,6 10 a sexta. Esse 10 a sétima aqui, ó, eu poderia escrever assim, ó, 540 vezes 10 a sexta, né? 500, eu até devia ter feito, né? 540 vezes 10 a sexta, 10 a sexta com 10 a sexta, eu simplificaria, ficaria 540 dividido por 3,6, que vai dar exatamente 15. Tá? Então, resposta, 15 kWh. Então, esse sistema, ele fornece, ele é capaz de produzir uma quantidade de energia de 15 kW por hora. Ok? Exercício número 2. As especificações de um chuveiro elétrico são: potência, 4.000 watts, ou seja, 4.000 joules por segundo. Consumo máximo mensal de 21,6 kWh, que é energia. Vazão, 3 litros por minuto. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, quer dizer, 3 litros por minuto, consumindo o valor máximo de energia especificado, 21,6 kWh. O calor específico sensível da água é de 4.200 joules quilograma grau Celsius e sua densidade é igual a 1 kg por litro. A variação da temperatura da água usada nesses banhos foi mais próxima de. Então, estou falando de energia, variação de temperatura, já vou lembrar na equação do Ki-macete. Tá? Ki-macete. Bom, mas ele não falou nada sobre massa. Ele me deu apenas uma relação da densidade. Então, vamos lá, novamente. Ó. Densidade é igual a massa por volume. Tá? Então, se ele não deu a massa, vou riscar a massa aqui e vou substituir algo que seja equivalente. O volume está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, como é que vai ficar a equação? Calor é igual densidade vezes volume, no lugar da massa, vezes C, vezes o ΔT. Bom, mas ele não me deu o volume, ele me deu apenas a vazão. Né? Ele não falou que isso, ele falou que são 3 litros por minuto. Né? Então, ó, a vazão, que a gente utiliza a letra Z para representar, nada mais é do que o volume dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo, né? Então, ó, o ΔT está dividindo, se eu jogar ele para cá, multiplicando, então eu vou ter que a vazão eu vou ter que o volume vai ser igual a vazão vezes o ΔT. Novamente, estou reescrevendo a equação, então. Então, no lugar do volume, eu tirei, vou substituir vazão, que é o Z, vezes o ΔT. Bom, então agora vamos lá.
Densidade eu tenho, tá aqui. Vazão eu tenho, tá aqui. ΔT eu tenho, não, peraí, não tenho. Opa. Calor específico eu tenho e variação da temperatura não tenho, porque é exatamente isso que eu preciso encontrar. Mas espera aí, está aparecendo um ΔT que eu não tenho aqui. E aí? Bom, mas vamos olhar aqui para a nossa equação aqui, ó. Ele não me deu também o calor. Ele não me deu também o calor. Mas olha só, calor não é energia por tempo? Desculpa, calor, potência não é energia por tempo, que é calor por tempo? Então, eu posso fazer essa relação, ó. Potência é igual ao calor dividido por tempo. Então, se eu pegar esse tempo e passar, que está dividindo, passar ele para cá multiplicando, eu vou ter potência vezes tempo, que é igual a calor. Então, ó, eu posso riscar esse calor aqui, ó, que eu vou ter potência vezes ΔT, que é igual a densidade vezes vazão vezes ΔT vezes C vezes variação de temperatura. Bom, a informação que estava faltando para nós ali era o tempo, né? Ele não deu tempo. Mas olha só, tempo, eu tenho tempo de cá e tempo de cá. Eu consigo simplificar. A equação agora fica: potência é igual a densidade vezes vazão vezes calor específico vezes variação de temperatura, tá? Aí, potência, eu tenho, tá aqui. Densidade, eu tenho, tá aqui. Vazão, eu tenho, tá aqui. Calor específico, sensível, eu tenho, tá aqui. E variação de temperatura, eu não tenho, porque é a resposta que eu quero encontrar, né? Então, substituindo os valores, né? Potência, 4.000 watts, mais watts é 4.000 joules por segundo. Eu tenho a densidade, que é 1 quilograma por litro, está aqui, vezes a vazão, são 3 litros por minuto. Mas lembrando que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, já coloquei aqui para fazer a conversão. Vezes o calor específico sensível, que é 4.200 joule por quilograma graus Celsius. Então, vamos lá. Vamos simplificar um pouquinho as unidades, ó. Joule, joule. Litro, litro. Segundo, segundo. Minuto, minuto. Quilograma, quilograma. Bom, agora ó, eu tenho 1 vezes 3, 3, vezes 4.200, isso vai dar 12.600, que vai passar para o outro lado dividindo, e os 60 que está aqui, sobrou 60 graus Celsius, que estão dividindo, eles vão para o outro lado multiplicando. Fazendo a continha, tá? Isso aí eu fiz na calculadora, obviamente, né? Mas daria para fazer, né? Daria para simplificar aqui, ó. 3 aqui com 60 aqui daria 20, então ficaria multiplicado por 20, e aí basta só simplificar, 2 zeros, né? Um valor que por mais que seja difícil a conta, né? Então tem uma casa que está lá no segundo dígito, né? Depois da vírgula, mas a gente vê que não tem nenhum valor que está muito próximo aqui, então seria uma conta relativamente fácil de se chegar, tá? Então, a variação de temperatura 19,04 graus Celsius para esse exercício. Resposta alternativa, letra B. Ok? Bom, foram 2 exemplos de cada conteúdo, mas depois a gente continua, se for o caso, tá? Dúvidas, pessoal? Almeli? Lucas? Sem dúvidas?
Só para confirmar, você usa a forma do calor latente quando tem a mudança de estado físico, né? Exatamente. O calor latente, ele só vai acontecer quando você tem mudança de estado físico, tá? Uhum. Então, ó, variou a temperatura, que macete. Variou o estado físico, que mole. Seria o calor latente. Uhum. Eu não me lembro na apostila, não me lembro de cabeça, mas provavelmente a gente vê calor latente talvez no próximo conteúdo. Ok? Ok. Mais perguntas? Considerem dispensados, então, por hoje, tá, pessoal? Eu já dei o print aqui na tela da chamada. Falou. Obrigado. Na próxima aula eu faço, se eu não esquecer, eu faço os exercícios que eu fiquei devendo, tá? Obrigada, João. Por nada. Tchau. Tchau, tchau. É tão Falou, bom professor. escutar a sua voz, Amelia, essa vozinha de menininho. Ei! Minha voz não é tão fina assim. Ah, mas é que eu não estou falando de finura, estou falando de doçura. Obrigada. Por nada. Obrigada.